vamos falar de uma doença que afeta boa parte da população brasileira e que, se não tratada corretamente e a tempo, pode causar sérios danos à visão. Estamos falando da catarata e do glaucoma. A catarata é a opacificação do cristalino, que não permite que uma imagem nítida se forme sobre a retina. Já o glaucoma é uma elevação da pressão no interior do olho, o que acarreta atrofia do nervo óptico. Duas doenças diferentes, mas que são cercadas de mitos. Doutor, o que essas duas doenças têm em comum? Bom, a catarata e glaucoma são duas doenças bastante distintas. O que elas têm em comum são duas condições que diminuem a capacidade de enxergar, que diminuem a visão do paciente. Na catarata, a gente tem a opacificação de uma lente que fica no meio do olho. Essa lente ela tem que ser transparente, porque toda imagem passa através dela. E com o envelhecimento, que é a causa principal da catarata, essa lente vai perdendo a transparência, ela fica opaca, amarelada, às vezes esbranquiçada, e a imagem não consegue chegar na retina e ser processada de forma nítida. No caso do glaucoma, a gente tem uma alteração degenerativa no nervo óptico. Ela é uma doença do nervo óptico, causada e agravada pelo aumento da pressão intraocular. Então, o paciente ele não sente nada. Nas formas mais comuns do glaucoma, ele é uma condição totalmente assintomática. E essa pressão aumentada ela vai lesando o nervo do olho. O nervo é como se fosse um fiozinho que conecta o olho na região do cérebro que é responsável pela visão, que fica aqui atrás, na nuca. Essa pressão ela vai lesando o nervo e essa lesão ela é irreversível. Então, o paciente começa a perder a visão periférica e essa diminuição da visão ela vai se progredindo para o centro até o paciente perder totalmente a visão. A catarata é uma perda de visão reversível com a cirurgia. A gente remove essa lente opacificada, implanta uma lente artificial dentro do olho e consegue melhorar a visão do paciente. No caso do glaucoma, não. A perda de visão ela é irreversível. O ideal é que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, o tratamento e o acompanhamento de forma adequada para prevenir a perda de visão que o glaucoma traz. E quais são os sintomas dessas doenças? Então, no caso do glaucoma, ela pode ser assintomático nas formas iniciais e até nas formas intermediárias da doença. Nas formas mais avançadas, aí a diminuição da visão é o principal sintoma. E no caso da catarata, o sintoma é exatamente esse, diminuição da visão. Como tratar essas doenças, doutora? O tratamento da catarata ele é cirúrgico, não existe nenhum outro tratamento, nenhum colírio, nenhuma pomada, nenhum exercício, nenhum óculos, nada disso. A gente tem que remover aquela lente que está embaçada e implantar uma outra lente. Então, a correção ela é sempre cirúrgica. No caso do glaucoma, a gente pode fazer o tratamento clínico. O tratamento inicial ele é quase que sempre clínico. A gente usa colírios, que o paciente tem que pingar todos os dias, assim como o aumento da pressão arterial sistêmica, né? O paciente tem que tomar o comprimido todos os dias. No caso do glaucoma, ele tem que pingar o colírio no olho todos os dias para diminuir a pressão intraocular. Tem que fazer medidas de pressão pelo menos a cada 3 meses, com o médico que estiver acompanhando, e fazer exames complementares para ver como é que está o campo de visão e como é que está o nervo óptico. Então, inicialmente, o glaucoma, o tratamento é clínico com colírios. Quando a gente não consegue fazer um tratamento adequado da pressão arterial com os colírios, aí existem procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos também. Doutora, existe algum mito em cima dessas doenças? Existem alguns pacientes que têm catarata e que sempre vêm em busca de usar um colírio para melhorar a visão, né? Então, um mito seria esse, assim, de que um colírio vai melhorar a visão. Na realidade, a única coisa que a gente pode fazer realmente é fazer a cirurgia, operar o paciente e substituir essa lente opacificada. E eu acho que o grande mito em relação ao glaucoma é não pingar o colírio porque não tem sintoma. Então, assim, não é porque você não está sentindo nada, porque não tem dor, porque o olho não está vermelho, é que não vai pingar o colírio. Se está feito o diagnóstico de glaucoma, esse paciente tem que ser acompanhado, tem que medir a pressão e tem que usar colírio todos os dias. Acho que o grande mito é esse. É acreditar que porque não está sentindo dor no olho, não vai pingar o colírio, a pressão não subiu e não está sentindo nada, não está sentindo dor. Então, é usar o colírio mesmo não tendo um sintoma, se o diagnóstico foi feito de forma correta. No caso da catarata, essa lente que a gente tem no meio do olho, que chama cristalino, então toda a imagem, ela passa através das lentes do olho e ela se forma aqui na retina. Na retina, essa imagem é processada como um sinal que vai através do nervo óptico lá para o córtex no cérebro, onde é processada a imagem, né, a informação da imagem. A catarata é a opacificação dessa lente, que fica no meio do olho, que é uma das principais lentes que a gente tem.
Então, para vocês verem aqui, ó, então é uma lente opacificada, né, assim que é a catarata. E na cirurgia, é um corte feito nessa direção, a gente, através de incisões muito pequenininhas e com uma anestesia local, a gente remove essa lente embaçada e implanta uma outra lente que vai substituir com transparência e com o mesmo grau que o paciente precisa ter. No caso do glaucoma, ele é uma doença do nervo do olho, então esse é um aspecto normal do nervo e aqui é um nervo que tem glaucoma. Então essa área clarinha no meio do nervo, que nada mais é do que essa pressão, a pressão aumentada dentro do olho empurrando o nervo e fazendo essa lesão. As fibras que estão aqui no meio, elas param de funcionar. Então, a fibra que está nessa área clarinha, ela perde a capacidade de transmitir a informação da visão. Então, o paciente começa a perder a visão periférica. A imagem que está no centro, ela carrega, a fibra que está no centro carrega a imagem da periferia. Então, o paciente começa a perder a visão aqui na periferia. Por isso que ela é muitas vezes sintomática. Porque se ele para de enxergar aqui, ele vira o rosto e vai enxergar. Então, ele perde essa capacidade de ver que não estou perdendo visão, estou ficando cego, mas é a periferia que está sendo diminuída, até fechar completamente, ficar uma visão tubular e o paciente perder totalmente a visão. E você que queira entrar em contato conosco, nos mande um e-mail nesse endereço, voxtv@redevoxbrasil.com.br. Ou ainda, se você perdeu alguma matéria que exibimos, acesse a nossa página do Facebook, Jornal Vox Paulínia, e reveja as matérias. O Jornal Vox Paulínia termina aqui. Amanhã voltaremos com outras notícias de Paulínia e região. Até amanhã!